Salve, salve, cinéfilos! O que foi esse quarto episódio de Loki? Ó, fica aqui até o final do vídeo que eu vou contar tudinho pra vocês. Antes de começar o vídeo, vale muito lembrar que tem uma cena pós-crédito. Então, se você perdeu essa cena, corre lá, pausa o vídeo, corre lá, assiste, depois você volta aqui. Parece que a série finalmente engatou e a gente vê esse quarto episódio bem adiantado em algumas questões, trouxe mais perguntas e resolveu alguns dos conflitos aí que tinha anteriormente. Confesso que eu não tinha gostado muito dos 3 episódios anteriores, mas esse quarto, olha, ele deu um gás e eu gostei bastante e ele revelou novas possibilidades pra série. Não que eu tava esperando necessariamente cenas de ação, não, até porque a série nem é sobre isso. Mas eu achei os 3 episódios anteriores um pouco lentos em relação à história mesmo, sabe? O desenrolar de toda a trama. E esse quarto episódio, ele engatou bastante. A primeira cena do episódio mostra a pequena Sylvie em Asgard, talvez em uma versão alternativa, com certeza, de Asgard, não a mesma do Thor e do Loki que a gente conhece. É importante citar, bacana citar, que ela menciona a Valkyria, né, a personagem. E a atriz que interpreta a pequena Sylvie é a Judith, de The Walking Dead. Nisso, a gente vê que a Ravonna já conhecia a pequena Sylvie do passado e que ela já era esperta, ela já tinha roubado ali o Time Pad pra fugir daquela condenação da AVT, né? E a gente vê que a partir daí que começa a vingança dela contra a AVT, que ela começa a mexer com toda a linha do tempo, né? A dar dor de cabeça pra AVT. O Mobius consegue encontrar a Sylvie e o Loki por conta de uma variação altíssima de emoção que os dois têm ali, né? Um sentimento que cresceu dentro deles de afeto, e a partir disso o Mobius consegue encontrá-los e levá-los como prisioneiros dentro da AVT. O Loki conta pro Mobius que todos ali são marionetes, que a AVT é uma mentira, que todos foram sequestrados e suas memórias foram apagadas e que eles realmente tinham uma vida antes disso. O Mobius fica meio desconfiado, né? E da mesma forma que o Loki conta pra ele, a caçadora C15 começa a lembrar um pouco dessa lembrança que a Sylvie colocou ela nos episódios anteriores, né? Lembra que a Sylvie tocou ela e ela conseguiu ter essa memória da vida anterior dela e ela também começou a desconfiar. Nisso, ela leva a Sylvie lá pra frente do Roxcart, né? E ela pergunta o que aconteceu, enfim. E a Sylvie realmente fala a verdade, que ela tinha uma memória e faz ela relembrar de alguma memória. Toca na mão dela e a caçadora relembra de alguma memória. Nisso causa uma rebelião, né, ali dentro da AVT. O Mobius, desconfiado, vai conversar com a Ravonna e pega o dispositivo dela. Nisso, escondido, ele vê ali um interrogatório da caçadora C20, que a Ravonna tinha dito que estava morta. Mas, como a gente pode ver, né, que logo depois aquela podada não necessariamente significa que a pessoa está morta, mas sim que talvez tenha sido levada para alguma outra realidade como prisioneira, assim como o Loki foi no final do episódio. Então, talvez a caçadora C20 também ainda esteja viva. Nisso, o Mobius vê a imagem da caçadora sendo interrogada e ele vê que a Ravonna tá ali interrogando, ou seja, ela sabia de tudo. O Mobius vai até o Loki e passa a confiar, acreditar um pouco nele pra tentar resolver aquela situação, sair dali, né? Ele realmente acredita que a AVT é uma farsa. Nisso, ele encontra com a Ravonna, que o desintegra. E ele fala ali do jet ski, né? Então, quem sabe ele não esteja morto, ele também pode ter ido pra outra realidade, assim como o Loki no final do episódio. Importante citar que a Sylvie conta que ela não consegue criar memórias, né? Mas sim revivê-las. Eu não acho que a relação do Loki com a Sylvie, que é uma variante dele mesmo, seja de amor, de casal, digamos. Eu acho que talvez possa ser uma pessoa que ele gostou, que ele se identificou,
que mais ou menos pensa como ele, que ele simpatizou. No começo, a gente vê a pequena cena dos Guardiões do Tempo, né? E a gente fala, os Guardiões do Tempo existem! É mentira! Eles não existem. Bom, pelo menos ali na série, né? Não que necessariamente eles não existam, mas ali na trama da série eles são androides. Nas HQs, eles chamam Est, Vought e Zenth. No momento que a Ravonna desintegra o Mobius, o Loki e a Sylvie são levados pela Ravonna até os Guardiões do Tempo. Nisso, eu gostei muito, muito, muito dessa cena. Achei muito interessante, achei muito bacana, achei muito diferente. Eu adoro quando personagens novos, assim, diferentões, são apresentados. E eu falei, caramba, eles realmente existem. Nisso, né, a gente vê que a caçadora C-15 aparece e eles conseguem ser desativados ali, os dispositivos que eles têm ali, o Loki e a Sylvie, e eles travam uma luta ali contra os caçadores e contra a Ravonna. Nisso, a Sylvie consegue tacar, né, uma faca, enfim, em um dos Guardiões do Tempo e corta a cabeça de um deles. E ela vê que eles não passam de androides, ou seja, robôs. E quem, cara, tá controlando os Guardiões do Tempo? Quem tá por trás disso, né? A Ravonna, a gente vê que ela sabe das coisas. Provavelmente a única ali que sabe. Mas quem realmente tá por trás disso, sabe? Quem tá controlando os Guardiões do Tempo e a Ravonna, entendeu? Talvez uma possibilidade é a Ravonna? Sim, mas eu não acho que seja. Uma outra possibilidade é o Kang, o Conquistador, que seria um novo personagem a ser interpretado aí no universo cinematográfico da Marvel. Boatos de que o personagem poderia entrar, né, nesse universo, interpretado pelo Jonathan Majors, que é o protagonista da série Lovecraft Country, da HBO. Mas, boatos, talvez, né, não seja ele que esteja por trás, porque ele tem laços fortes com a Ravonna nos quadrinhos. Ele é um personagem que, se realmente for introduzido, eu falo mais sobre ele. Mas por enquanto, só vou falar isso, ele tem um laço forte e talvez seja um novo personagem a ser introduzido, mas nada foi falado sobre ele ainda. Uma outra possibilidade que vou deixar aqui é que possa ser uma variante do próprio Loki. Por quê? A gente tá vendo meio que o Loki numa posição de mocinho e às vezes vilão, né? Então a gente vê que em alguns momentos ele pode ter sido amigo do Mobius, em outros momentos tê-lo traído. Então, nada mais justo que o próprio nome da série, o próprio personagem, ser ambas as coisas. Ser o vilão que tá causando tudo isso e ele, ao mesmo tempo, no fim, resolver isso. Então, talvez possa ser uma variante do próprio personagem por trás disso daí, né? O Loki, deus da trapaça, que se intitula tanto Deus, que quer tanto poder, talvez ele esteja controlando a AVT, alguma de suas variantes, né? Por que não? O que vocês acham sobre isso? E quem são os personagens na cena pós-crédito? Bom, de plano de fundo, parece uma Nova York destruída com o prédio do Stark, né? O prédio dos Vingadores de fundo ali do lado. Eu percebi isso. E os 4 personagens que aparecem são variantes do próprio Loki. É a versão clássica, né, do Loki, interpretado pela Richard E. Grant, uma criança, que é o Kid Loki, e o Boastful Loki, além do Crocodilo Loki. Eu acredito que essas 4 versões, né, muito interessante, inclusive,
colocar o Loki no seu traje clássico do quadrinho, interpretado pelo ator Richard, né? Eu tô curioso pra saber o que vai ter no próximo episódio. Eu acho que ele pergunta se ele morreu, né? Aí eles dizem que não, mas que se não for com eles, pode acontecer isso. Ou seja, talvez no 5º episódio a Sylvie tenta tirar alguma informação da Ravonna, mais coisas são reveladas, talvez novos personagens são apresentados, mas eu acredito que o Loki vai acompanhar essas variantes, entender um pouco mais o que tá acontecendo e talvez essas variantes ajudem ele a sair dali e talvez o episódio 5 seja meio de transição, entendimento, né? E o 6 realmente resolução de conflitos. Talvez eles voltem ali pra AVT, que eu acho que é o que vai acontecer no 6º episódio, e tenham resoluções aí dos conflitos. E óbvio, a Marvel sempre deixando aí uma ponta, né? Com certeza no final vai ter alguma ponta pra ligar a algum outro conteúdo. Quem sabe até Homem-Formiga e a Vespa, né? 3. Doutor Estranho 2. Enfim, as conexões exatas a gente não sabe muito bem. Mas eu tô muito curioso, eu acho que esse episódio foi essencial, foi muito bom. Encheu os olhos, né, ver essas reviravoltas. Eu gostei bastante. Me conta aí o que você achou desse episódio, se o que eu contei faz algum sentido total pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu não falei alguma coisa, se eu esqueci de algo, no próximo vídeo eu conto mais, toda quarta aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando da cobertura da série. Faltam aí mais 2 episódios, lembrando que, né, são 6, cerca de 45 minutos, 50 minutos cada episódio. Ansioso aí, apenas 2 semanas pro final da série. Se me conhece só daqui e ainda não segue nas redes sociais, @instacinéfilos em todas elas. E a minha pessoal, se quiser também, @miromalacrida. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, já deixa o seu like e um comentário. Um grande beijo, muito obrigado e até o próximo vídeo.